Podemos ir embora, não podemos? Eu, assim, para mim deu, assim, já estou satisfeita. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês uma palavra que eu já tenho, assim, escutado várias vezes, lido, pesquisado, e eu confesso a vocês, assim, que nós precisamos quebrar os nossos paradigmas hoje. Quebrar todas as cadeias de religiosidade. E a minha oração para nós neste momento é que o Espírito Santo de Deus faça tudo de novo em nós. Que a palavra que o Senhor liberar para nós nesta noite seja algo que a gente nunca escutou da parte dele. Que seja uma novidade de vida. E que nós tiramos assim de dentro de nós todas as nossas armaduras, todas as nossas resistências, tudo aquilo que nós já conhecemos do Senhor, que agora a gente sossegue, que a gente deixe, que a gente acalme. Porque, queridos, o Senhor, quando Ele traz revelação para nós, para o nosso coração, Ele quer quebrar em nós todo aquele sofisma, tudo aquilo que a gente carrega como sendo verdade e não é, porque à medida que a gente vai caminhando, a gente corre, infelizmente, sempre no risco de fazer do conhecimento do Senhor uma doutrina, assim, uma religião. E a gente começa a colocar coisas nossas e a gente se agarra naquilo que a gente não consegue mais soltar. E qual é o perigo, assim, que eu vejo nisso? É que a gente não está aberto a receber algo novo do Senhor. Então, assim, eu peço, assim, encarecidamente, que vocês ignorem a simplicidade, né, de como a palavra vai ser colocada, mas que vocês absorvam apenas o que é bom, perfeito e agradável. Eu tenho certeza que, da mesma forma que o Espírito falou muito comigo, Ele falará com vocês também, trazendo uma novidade de vida. O título da palavra, assim, é Descobrindo a Vocação. Ousado, né? Mas é para ser ousado mesmo. Porque o Senhor Jesus está chegando. A gente não crê nisso? Não é o que nós mais aguardamos? É a vinda do Senhor. E quando esse dia que nós cantamos aqui chegar, nós saberemos, já teremos descoberto a nossa vocação. Eu gostaria que vocês abrissem, quem puder, a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versos 17 a 19, nós vamos ler. Está aqui também no telão. O apóstolo Paulo, ele escreve as cartas da igreja de Efésios. Esta é uma carta que eu não vou entrar muito no mérito do que realmente todos os capítulos de Efésios falam, mas eu queria que a gente fosse para um outro lugar. Eu queria que a nossa mente estivesse aberta agora para a gente abrir uma nova janela de entendimento a respeito dessa palavra. Diz assim o texto. Eu vou ler na minha versão, se vocês não se importarem, mas vocês podem acompanhar. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os vocacionou. Em algumas versões está escrito chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que nós vamos chamar, eu gostaria que vocês acompanhassem nesse pensamento comigo, a respeito
da palavra vocação. Eu fui pesquisar, eu gosto muito assim, quando eu estou lendo uma palavra que eu não sei direito o sentido dela, eu vou pesquisar no dicionário. E eu não pesquiso só em um dicionário. Tem o Google, tem o Aurélio, né? E eu vou buscando outras fontes para eu entender melhor o significado daquilo. E vocação, eu descobri que tanto no grego, como também no latim é vocare, né? Que tem mais a ver com a nossa origem da nossa língua. E no grego se chama kaleo. Ambos têm o mesmo significado, chamar. Mas chamar, para nós, parece um convite, não parece? Ah, você foi chamado para tal reunião? Você foi chamado para uma festa? O sentido de chamado aqui não é um convite. O sentido é vocação. Genericamente, o nosso dicionário da língua portuguesa, ele denomina o sentido de vocação por ato mesmo de chamar, uma escolha, tá vendo aqui? Por isso que eu coloquei, né? Que não é uma escolha. Predestinação, talento, tendência, aptidão. Então, assim, isso faz um pouco de confusão na nossa cabeça, para a gente poder entender o sentido desse texto. E é importante a gente entender que, às vezes, a vocação a gente associa muito com talento, não é verdade? Eu associava com talento. E quando a gente vai na definição de talento, talento é a capacidade própria, são habilidades natas na pessoa, elas se destacam, né, porque é uma capacidade natural dela, e o talento ele é concedido por Deus. Então, toda pessoa, ao nascer, recebe de Deus o talento, independente se ela crer ou não em Deus. Então, toda pessoa recebe essa dádiva, né? E dom é um pouquinho diferente. É um presente, é algo que é concedido. É algo de propriedade de alguém que voluntariamente transferiu para outro. Estão me acompanhando? É importante a gente ter esses conceitos bem definidos na nossa mente para a gente poder chegar até o final da onde eu quero chegar aqui com a mensagem de hoje. Só que dom, ele é dado por Deus, mas com uma condição: para aqueles que crer no Senhor Jesus. Diferentemente do talento, que todo mundo nasce com ele. Todo mundo tem uma aptidão. Todo mundo tem. Alguns percebem isso melhor, outros menos, mas todos nós temos. Agora, o dom já é um pouquinho diferente. Nós recebemos o dom quando nós nascemos do Espírito Santo. Alguns exemplos de dom, só para ficar mais claro: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura, discernimentos de espírito, variedade de língua, profecia, aqueles que a gente já conhece, que o próprio, se você ler lá todos os capítulos de Efésios, você vai encontrar todos esses dons detalhados lá. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa palavra vocação, para a gente entender bem, é que vocação, ele é uma intimação, não é um convite. Quando o Senhor nos chama, Ele nos convoca. Semelhantemente, imagina que você recebe de um juiz uma convocação. Eu não sei juridicamente, aqui quem é advogado sabe melhor esses termos. Uma intimação, digamos assim, para prestar conta de alguma coisa, seja lá o que for. Então, esse documento, esse convite, essa intimação, essa convocação chega na sua casa. Você pode negar? Você até pode, né? Mas você vai sofrer as consequências. Então, a coisa aqui é grave.
Quando eu nego o convite, a convocação de Deus, eu vou sofrer consequências. É importante que a gente tenha isso bem claro, para a gente começar a meditar no nosso chamado. Outra coisa que a gente faz confusão é que a gente acha que a nossa vocação está relacionada com a nossa profissão. Não está. Por quê? Porque vocação, ela está relacionada, segura aí, hein, com o nome que Deus dá para você. Pois é, eu também choquei. E digeri isso que nem boi, que vai no estômago, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E eu falei, não vou falar isso, que eu não tenho propriedade. Mas eu tive que mergulhar para falar com essa segurança, porque eu criei no meu coração. Então, olha que esplêndido. Vocação está relacionado com o nome que Deus nos dá, com o nome que Ele nos chama. Porque profissão, vamos pensar nas profissões. Cada um aqui provavelmente tem uma profissão. Eu não trabalho mais, mas eu tive uma profissão. Então, eu era publicitária. O meu nome é publicitária? Quem é advogado? Seu nome é advogada? Seu nome é médico? Engenheiro? Manicure? Seu nome é pastora? Não. Esse não é o seu nome. Essa não é a sua vocação. A nossa profissão, ela é uma ferramenta onde eu vou utilizar para manifestar a minha vocação. Calma, está meio confuso ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. Por exemplo, quando Deus fala, quando Deus chama o Filho dele, Jesus, Ele chama de quê? São vários nomes, né? Ele chama de Deus forte. Nós não conhecemos Jesus por esses nomes? Conselheiro, príncipe da paz, bondoso, misericordioso, justo, pacificador, luz do mundo, pão da vida, sal da terra. Não tem fim. Por que não tem fim? Eu falei assim, mas Deus, que tanto nome é esse? Porque Jesus é pleno. Pleno. Quem é pleno, tem tudo. Não é verdade? Em Atos 4:12, não sei se separei, o texto fala o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos por causa de um nome. Tremendo, né? Tremendo. E o nome, nós já falamos alguns deles aqui agora há pouco. Jesus tem vários nomes. Ele é chamado de vários nomes. Então, o chamado, a convocação de Deus é para todos. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados. Ninguém aqui nasceu por acaso, ninguém. Tudo que Deus criou em cima no céu e debaixo da terra tem um propósito. Salomão escreveu em Provérbios 16:14 o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, com um fim, com uma finalidade. Ele completa assim: até os ímpios para o dia do castigo. Parece cruel, né? Parece que a gente está falando de um Deus que não é aquele que a gente conhece. Mas Ele é soberano. Os planos são dEle. Nas Escrituras Sagradas, vocação
é o chamado da parte de Deus ao homem. Deus não chama anjo, nem bicho, nem ser extraterrestre. Deus chama o homem. Ele mesmo, o próprio Deus, escolheu, gente, ele desejou o homem para si. Desde a fundação do mundo, muito, muito antes da gente pensar que a gente pudesse existir. Gálatas 1,13 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Jeremias 1,5. Estou começando a ficar apaixonada por ele, gente, que eu estou lendo os livros dele assim. Antes eu não entendia esse cara não, agora estou começando a entender um pouquinho melhor. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Isso é Deus falando para ele. Antes de você nascer, Jerê, eu o separei e o designei profeta às nações. Já até falou e a profissão do cara. Percebe como que Deus faz? Todos... tem mais um textinho que não está aí não, tá, amado? Eu vou falar por conta e risco aqui. Romanos 8:29 diz o seguinte, olha: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, desejou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós temos uma origem, este nome tem uma origem. Jesus veio do céu. Acompanhe comigo. Tem um textinho também de 2 Timóteo 1,9. Gente, eu quero embasar tudo que eu vou falar na Bíblia, viu? Para não dar confusão. Que nos salvou e nos chamou, 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. O que Timóteo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que Deus tem um plano, Deus tem uma missão. A missão, então, é de quem? É minha ou dele? É nossa ou dele? A missão é de Deus. Gente, nós não temos missão. Aí isso me chocou. Eu falei, como não tem missão? Não tem. Quem tem missão é Deus. Nós temos a convocação para a missão de Deus. Tremendo, né? Para mim isso foi um divisor de águas. Eu falei, como assim? Mas é o que o texto está me falando. Não sou eu que vou fazer os planos. A gente até faz, não é verdade? Mas quem dá a última palavra? É Deus, não somos nós. Mas Deus tem uma missão muito maior do que esta que nós temos com a nossa vida. A missão de Deus é nos tornarmos imagem e semelhança do seu Filho amado. Essa foi a missão desde o Éden. E Deus luta com isso até hoje, com a gente. E Ele vai chegar. Ele vai chegar. O chamado de Deus, então nós vimos que, para a gente não se perder, o chamado de Deus é para todos. Ninguém está fora. Ninguém é ninguém, nem o cego, nem o surdo, nem o mudo, nem o deficiente físico, ninguém, nem o pessoal, nem as pessoas portadoras de síndrome de Down, ninguém é ninguém. A gente precisa ter bem claro isso. Nós aqui fazemos distinção de pessoas, nós aqui separamos as pessoas, Deus não separa. O chamado de Deus é revelado pelo Espírito Santo. No texto que nós lemos lá de Efésios, no verso 18, Paulo fala, oro também
para que os olhos... Não, minto, desculpa. No 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que os vossos olhos, os vossos corações sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Então, olha só, tem uma sequência aqui. Para eu conhecer a minha vocação, o meu chamado, tem um senão, que é ser nascido da semente do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela o nosso chamado, a nossa convocação. Então, pelo novo nascimento, somos conformados, tomamos a forma, a imagem e semelhança do Filho Jesus, do Filho de Deus, Cristo Jesus. Somente pelo novo nascimento que recebemos a identidade e as virtudes de Cristo. O nome de Cristo é a identidade dele. O nome de Cristo é a virtude dele. Ô homenzinho virtuoso, né? Tantos nomes. Porque é pelo Espírito Santo de Deus que recebemos sabedoria e revelação do conhecimento de quem Deus é. Se nós já sabemos, a maioria de nós aqui temos conhecimento, relacionamento com Deus, nós sabemos que para conhecer a Deus nós dependemos que o Espírito Santo dele fale dele para nós, os nossos corações. Porque sem o Espírito, por mais que a gente tente ler a Bíblia, já com o Espírito a gente luta, né, gente? Luta. É uma peleja. Tem que realmente meditar. A pastora Lília usou, acho que um termo aqui, quarta-feira, você, né, Jane? Ruminar, né? Muito. Tem que ganhar um tempo, eu chamo. Se debruçar em estudar, esmiuçar a palavra de Deus. É impressionante, eu estou vivendo essa experiência e eu estou surpresa com o que eu estou descobrindo. Então, eu recebo a revelação do nome que eu recebi de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, imagina, eu recebo essa revelação, mas eu tenho que crer. Crer e andar conforme esta revelação. Porque a nossa maneira de andar vai revelar o nosso nome. Você não é Maria, eu não sou Maria. Até a Bíblia fala que Maria é cheia de graça. Então, meu nome é duplamente cheio de graça. Maria das graças, entendeu? Você não se chama Sérgio para Deus. Você não se chama Fátima, nem Jane para Deus. Você tem outro nome. Eu imagino, eu ouso a dizer que o nosso nome escrito no livro da vida, eu vou chegar lá e vou procurar, mas não está Maria das Graças aqui? Perdeu alguma coisa? Está faltando folha nesse livro. Não, gente, é porque esse não vai ser o nosso nome. Amém? Uma coisa bem interessante, por exemplo, já aconteceu comigo e eu imagino que acontece com vocês também. Não tem quando você, assim, conheceu a pessoa, mas você não lembra o nome dela? Aí a gente está falando sobre a pessoa, por alguma razão, não é fofoca não, tá, gente? A gente não faz fofoca aqui, graças a Deus. Aí o que acontece? Ai, eu não sei, eu não lembro o nome dela. Aquela que é tão carinhosa, tão bondosa, tão meiga. Não é assim que a gente fala? Nós falamos assim. A gente não fala outra coisa. Graças a Deus. Não é verdade? Então, o jeito daquela pessoa andar, fala quem ela é. Fala o nome dela. Olha que tremendo. Depois que eu comecei a entender isso, eu estou prestando mais atenção no meu jeito de andar. É sério o negócio. Então, o chamado de Deus é para todos. O chamado de Deus é revelado pelo Espírito Santo.
E o chamado de Deus revela as virtudes de Cristo. Eu fui pesquisar e eu achei tremendo, eu não tinha essa informação assim, com tanto detalhe, que os judeus, eles acreditavam, a gente conhece até por causa da Bíblia, né, tal, mas eu vi que o negócio era mais sério do que eu imaginava. Os judeus acreditavam que o nome tinha uma grande importância, o nome da pessoa. Eles criam que pelo nome, você poderia conhecer a pessoa. O nome para eles era parte integral do indivíduo. Era uma marca, era um selo. Ali estavam impregnados o caráter da pessoa e até o destino dela. Olha como o negócio era sério. Mas isso não era só entre o povo judeu. Isso acontecia também com outras crenças. Isso era, pelo que eu li, eu estava vasculhando, era cultural. E o que acontece, e o direito de escolher o nome do filho era do pai, que era o chefe da família. E hoje? Hoje a gente perdeu esse costume. Você não vê mais isso acontecendo. Normalmente os pais escolhem os nomes dos filhos. Vai pensando aí, tá, gente? Imagina você que é pai, que é mãe, que você escolheu o nome do seu filho. Porque eu gostei do nome, achei bonitinho. Ou porque a gente quer homenagear um parente, né? Um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, e desenterra aquele monte de gente. Ou porque eu tenho um sonho, eu sempre tive um sonho de quando meu filho, que eu tivesse um filho e ele ia se chamar Gabriel. Na verdade, meu testemunho, eu não ia chamar o meu filho de Gabriel. A minha ideia, a princípio, era Pedro. Mas o chefe da casa escolheu Gabriel. Falei, então tá, né? Aí eu perguntei, conversando com ele, assim, por que você escolheu Gabriel? Ele falou assim, porque eu acho bonitinho. Porque eu me lembrei do anjo. Ele lembrou do anjo. E os judeus, eles acostumavam assim, consultar Deus para saber que nome dar aos filhos. A gente não faz isso. A gente não está ligado. A gente acaba assim, até nós, no nosso meio evangélico, nós assim até atribuímos aos nossos filhos nomes assim bíblicos, né, gente? Porque a gente está nesse contexto, a gente entende. Mas assim, será que no fundo, a gente consulta a Deus? Ou a gente tem uma simpatia por um nome? Eu gostei tanto de Davi, por Davi, porque é bíblico, foi rei, né? Então a gente vai assim também muito nos nossos gostos, nas nossas vontades. Deus nos chama pelo nome que há em Jesus. Portanto, o nome de Deus, o nome que Deus nos dá quando nos chama, é um nome que teve origem no céu. O livro que está escrito, o nosso nome está onde, gente? No céu. Aqui embaixo, tudo que está aqui embaixo vai queimar. Os nossos nomes registrados em cartório vão queimar, vão ser destruídos. O que vai ficar, o que é eterno. Este nome que Deus nos dá é um nome funcional. Por quê? Porque ele tem uma finalidade, ele tem uma função, que é glorificar, manifestar as virtudes de Cristo. Deus nos dá um nome que será eterno. Gente, quando eu ouvia falar sobre isso, eu tinha uma curiosidade de poder ir lá no livro e saber. Muito grande. Mas Deus é bom, né? No tempo certo Ele vai falando com a gente. Quando eu fiquei lembrando assim, eu falei assim, é mesmo, né? Aí eu me lembrei que quando Jesus ainda ia ser gerado no ventre de Maria, um anjo apareceu para ela, não precisa abrir não, só vou relatar. Em Lucas 1,31, fala assim, que você ficará grávida, né? O anjo apareceu para Maria, falou assim, você vai ficar grávida e você vai dar à luz um filho, e você colocará o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O anjo já chegou, já anunciou, já fez aquele frenesi todo, que a menina ainda não tinha casado.
E já falou, você vai engravidar, não se preocupe como isso vai acontecer, vai ser gerado pela semente do Espírito Santo, e ele vai se chamar Jesus. Ela não pode nem escolher. O chefe da casa escolheu. Quem é o chefe da casa aqui, nesse caso? Deus, né, gente? Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu o nome de Jesus. E o interessante é que esse mesmo anjo depois apareceu para José para confirmar a notícia. Mateus 1:23 está lá. Ele fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, olha que interessante, ó, ele foi comunicar à mãe que ia conceber, e depois foi falar com o pai, coitado, que ia criar, né, que ia registrar o menino lá nos livros do cartório da época, imagino. Então, ele também precisava saber que esse nome veio do alto. Não foi Maria que escolheu, porque o chefe da casa é quem escolhe. Você imagina que se ele não tem essa revelação, e Maria fala que o anjo já tinha falado que o nome dele ia ser Jesus, será mesmo que a mulher naquela época não tinha uma voz ativa? Será que José ia concordar com esse nome? Eu posso pensar, o texto me dá essa liberdade, de que não, pela cultura da época. Provavelmente ele ia botar um outro nome. Mas Deus já apareceu e já deu o nome. Estão me acompanhando? Tranquilo por aqui? Foi interessante que durante meditação nessa palavra da vocação, uma certa manhã eu acordei, eu senti que o Espírito Santo falou comigo assim, e eu desenvolvendo o texto, tá, gente? Quebrando meus paradigmas e estou lá. Aí, ele falou assim, vai lá em Gideão. Eu falei, é mesmo, né? Vou lá em Gideão. Foi tão interessante, assim, que eu fui em Gideão. Aí, sabe como é que a gente quer, né? Você quer botar mais gente. Aí, lembrei de Saulo, lembrei de Abraão. Aí, você foi lembrando. Mas, parei aqui no Gideão. Até anotei, gente, eu fiz folha do nome de todo mundo. Até hoje de manhã o Senhor ainda falava comigo sobre esse texto de Gideão. Eu vou ter que vir durante a semana dar mais uma meditada nisso. E eu gostaria que você me acompanhasse com o texto. Está lá no livro de Juízes 6, capítulo 11. Vamos começar pelo 11. Fui pesquisar também o sentido da palavra Gideão, o significado. Chama guerreiro poderoso. Conhece alguém com esse nome? Guerreiro poderoso. Destruidor. Conhece alguém assim? Vamos lá, então. Vou ler aqui na minha versão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão era filho de Joás. Estava malhando, pisando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como? Pano de fundo. É importante a gente entender o que está se passando aqui por trás desse texto. O povo de Israel, mais uma vez, havia desobedecido a Deus. Desistiram de Deus. Deus não andava mais com eles, nem eles com Deus. Então, por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E os caras não eram boa bisca. O texto diz que os midianitas destruíam as plantações, destruíam, gente, não roubava não. Uma coisa é o cara chegar lá e saquear. Eles iam lá, pisavam, queimavam, matavam os animais, matavam as ovelhas, mas matavam os bois. É de ruindade mesmo, é de maldade, o povo era ruim. De maneira que não ficava nada para os israelitas comerem. Gente, eles estavam morrendo
de fome. A crise aqui estava pior do que a nossa. Estava feio o negócio lá. Desta forma, Israel ficou empobrecido, porque não tinha o que comer. Os caras saíam de lá do norte, em exércitos, com as suas carruagens, com tudo que eles podiam, desciam para o terreno de Israel e saqueavam tudo. E o que eles então fizeram para poder driblar esse saque? Começaram a morar em cavernas, para se esconderem dos midianitas. Então, por causa da pobreza, o que aconteceu? A gente não faz isso, né, gente? Por causa do nosso aperto, por causa dos desesperos, o povo começou a clamar por Deus. Você vê que propósito de Deus. Por que Deus permitiu que chegasse a essa situação? Porque o povo não clamava mais, gente. Às vezes nós estamos com a agenda tão lotada na nossa semana, no nosso mês, que não deu tempo de bater um papo com o Senhor, de orar, de conversar, de ministrar na palavra. Aí acontece um pepininho lá na empresa. O que acontece com a gente? A gente arranja um jeitinho, um horáriozinho na agenda, né? Para se ajoelhar no quarto, na sala, no banheiro, onde você estiver, na empresa mesmo, para buscar a Deus. E é assim que Deus faz, e é assim que a gente é. Por conta desse clamor, o Senhor ouviu, então, o Senhor fez o quê? O Senhor enviou um profeta para falar para o povo por que Deus estava entristecido com eles. Depois que o profeta falou para o povo que Deus estava entristecido com eles, aborrecido, que tudo que estava acontecendo com eles era permissão de Deus, nós vamos então entender que o anjo apareceu a Gideão debaixo dessa árvore. Ele estava ali. O mistério vem agora. Me acompanhe, não distrai, não durma. Não deixa ninguém dormir, não, gente. Cutuca aí, o mistério vem agora. O lugar onde Gideão estava pisando o trigo não era um lugar apropriado para se fazer isso. Normalmente, um lagar é um lugar que eles usavam para pisar a uva. Agora, pensa comigo, que inteligência. Mas espera aí. Aí, vamos continuar. Calma, que o mistério vai chegar. Eu não quero apressar as coisas. Eu quero fazer vocês caminharem comigo. É interessante observar que no texto, depois, no 13, Gideão parece que ele não ouviu a parte final do anjo. Homem valoroso, em algumas versões. Poderoso guerreiro. Sabe quando o cara ouve, mas passa batido? Não é diferente da gente, não, né? Aí ele fala assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, ele contou, que os pais contaram, que Deus só tirou eles do Egito. Enfim, ele debulhou toda aquela ladainha aos ouvidos de Deus, como se Deus não soubesse de nada. Então ele fica ali se lamentando. Por que Deus não está defendendo o meu povo? O Senhor não defendeu lá atrás? O que está acontecendo agora? Ele não entendeu a mensagem, acho, lá do profeta, não, né? Aí, depois de tanta lamúria, o Senhor respondeu no verso 14 a Gideão. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força. O Senhor está insistindo. E livra a Israel da mão de Midian. Porventura, não te envio eu? Aí,
negócio não parou por aí, não. O cara continua lamentando. Mas Deus, replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Para mim, está claro como ele se vê. Como nós nos vemos? Gideão não se via como Deus o via. Um homem valoroso ou como um poderoso guerreiro. Porém, o anjo do Senhor o anunciou, abrindo seus olhos para que ele pudesse ver. Agora que vem o mistério. Verso 11. Volta lá, querido. Verso 11. Juízes 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Abiesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Aqui está o mistério. Pensa comigo. Eles precisavam de comida, de alimento. Todas as plantações eram destruídas, os animais eram mortos. E Gideão teve uma feliz ideia de pisar o trigo num lugar que não era apropriado, tentando fazer o quê? O que diz o texto aqui? Esconder dos midianitas. Nesta atitude de Gideão, de malhar o trigo no lagar, Deus viu sua coragem e valentia. Coragem por trás dos bastidores, dos holofotes. Gideão mostrava sua bravura. Interessante, o que me chama a atenção é que ele estava enganando os midianitas. Ele estava, de certa forma, lutando contra os midianitas, sem arma nenhuma. Ele foi corajoso de fazer algo que não era comum fazer. Interessante. Foi tão esplêndido que eu fiquei imaginando assim, como é que Deus viu? Como é que Deus viu o nome de Gideão? Porque ele não está piscando. Gideão não está nos holofotes, ele não está na mídia. Gideão não está na boca da tribo dele. Ele era o mais simples, o mais humilde. Se sentiu mais fraco, como ele mesmo aí deu todos os relatórios. Mas ele tinha uma força que era de Deus. Tremendo, 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 tremendo. Eu fiquei tão assim ouriçada com isso. E eu falei, Deus, às vezes a gente espera conhecer, entender o nosso chamado de uma forma que não é verdadeira, que não é assim que Deus faz. Às vezes nós queremos ouvir de outra pessoa, às vezes nós queremos que Deus grite de todas as formas. Eu vejo aqui que Gideão, ele não se via. O nome, o qual Deus o conhecia, já estava nele.
mas ele não se via. Às vezes o nosso nome está diante de um problema que nós estamos passando. Quando vem um problema, quando eu estou numa dificuldade, se eu sei qual é o meu nome, eu vou vencer essa dificuldade. Tiago cantou mais cedo aí sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles louvaram, porque eles entendiam a vocação. Eles entendiam o chamado. Romanos fala que nada nos separa do amor de Deus. Nada. As tribulações não podem apagar, não podem ofuscar, não podem nos cegar o entendimento quanto ao nosso chamado, quanto à nossa vocação. Porque nós ficamos presos a conceitos errados. O meu chamado é ser pastora, né? Trazendo para a nossa realidade de igreja. É para ser evangelista? Eu sou o que? Mestre? O que eu sou? Não, gente, isso não é isso. Isso é profissão. Isso é função. Você pode ser guerreira. Você pode ser bondosa ou bondoso. Pode ter um coração transbordante de amor. Você é alegria. Você exala alegria. Você manifesta alegria. Esse é o seu chamado. Esse é o seu nome, alegria. Você é aquela da paz, sabe assim? Paz. Você é aquela que onde você chega, você transmite aquela tranquilidade. Tremendo, né? Eu gostaria de encerrar. Poderíamos ficar a noite inteira falando. E o que é mais interessante é que depois que Gideão creu no chamado dele, a Bíblia fala, eu estou assim, gente, adiantando, porque o nosso tempo já foi. Creu, ele foi o segundo, foi o último juiz, se eu não me engano. Depois de Débora. Débora, naquela época, era a juíza. Ele foi o próximo e o último juiz. Deus, por causa de Gideão, por causa desse entendimento do chamado dele, ele guerreou a favor de Israel e venceu. Houve paz em Israel. Houve abundância em Israel. Simplesmente por causa de uma pessoa, de uma família humilde, a menor de todas, entendeu o seu chamado, creu e andou nele. O Senhor quer que a gente saiba qual é a nossa vocação, que a gente creia e que a gente ande nela. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Pense em tudo que o Espírito Santo trouxe para você enquanto essa palavra soprava no seu ouvido. Ele pode ter trazido para você um nome semelhante a que o seu amado é chamado. Ouça esse nome. Se você ainda não ouviu, nós estamos num ambiente para você invocar o nome do Senhor, para você pedir ao Espírito Santo que te dê esse